Agora esta chamada está sendo gravada. Então, vamos lá. Hoje uma aula mais tranquila, tá? Esse conteúdo aqui, as aulas, as integrais são integrais mais fáceis, né? E a gente só tem que tomar um cuidado ali, né? De avaliar onde a função é contínua. Ela vai ser contínua por partes, né? Mas a ideia são integrais mais simples, assim, um conteúdo mais leve. O que eu pensei, né? Esse conteúdo seria interessante ele cair em prova, né? Porque é um exercício de uma integral mais simples. Então, é um exercício que vocês conseguem fazer com mais tranquilidade. E aquele conteúdo das integrais impróprias, né? Apesar de ser um conteúdo muito interessante, muito legal, né? Às vezes vocês têm ficam um pouco receosos, porque tem um limite ali tendendo ao infinito, né? E tudo mais. Aí aquela parte, a gente vai ter aula também, só que aquela parte eu deixo como trabalho, tá bom? Mas essa parte aqui a gente coloca em prova, porque eu acho até interessante, porque é um exercício, sim, que vocês conseguem acertar com mais facilidade, tá? Então, vamos lá. Então, vamos estudar o que são essas funções contínuas por partes, né? Ah, o Matheus entrou agora, que bom. Deixa eu só desligar aqui a câmera. Então, vamos lá. Ó, o que são essas integrais de funções contínuas por partes? Então, primeiro a gente vai avaliar o que são essas funções contínuas por partes, tá? E depois a gente vai introduzir como que a gente faria o cálculo da integral. Então, a definição. Dizemos que f de x é contínua por partes em um intervalo fechado AB, se pudermos subdividir esse intervalo AB em um número finito de subintervalos. Então, eu pego AB e aí eu divido, né? Eu considero aqui o A como sendo x0, né? Aí eu particiono aqui até x1, depois eu faço de x1 a x2 e eu vou fazendo esses subintervalos até o xn-1 com o xn, que seria o xn, seria o B, que é o final ali do meu intervalo, tá? Então, eu vou particionar esse intervalo, vou dividir esse intervalo em subintervalos. De tal forma que essa função, ela vai ser contínua em cada intervalo aberto que eu tiver aqui, né? Por exemplo, fiz uma subdivisão aqui, x1 até x2. Então, essa função, ela é contínua no intervalo aberto de x1 até x2, tá? E para cada i existem os limites laterais correspondentes. Quer dizer, onde eu tenho, né, essa partição, né, o meu xi menos 1 até o xi aqui, onde eu pego essa partição, eu vou ter que ter os meus limites laterais existentes, tá? Quando que um limite lateral existe? Quando a gente consegue calcular o valor, né? Ele tem um valor, um número ali, né? Ele dá um número, tá? Ele não dá nem menos infinito, nem mais infinito, ele dá um número, tá? Então, a gente vai, como é que fica essa notação, né? A gente calcula ali, ó, o limite de x tendendo a xi pela esquerda e de x tendendo a xi pela direita. Então, se eu calculo esses limites e eu consigo encontrar os valores, né, esses limites existem, então eu falo que a função é contínua por partes. Então, no exemplo vai ficar mais simples, mas a ideia é assim, eu tenho uma função que ela é contínua em subintervalos abertos, né? E esses subintervalos vai depender de cada função, como é a lei dela, né? Como a gente escreve o gráfico dela. Tá? Vamos ver no exemplo, que aí eu vou comentando sobre a respeito da teoria no exemplo, acho que vai ficar mais simples, tá? Porque essa teoria, ela é muito simples, tá? Então, por exemplo aqui, né? Eu tenho essa função f dada por essa regra aqui. O que diz a regra? Que a função vale menos 2 se o x for menor ou igual a menos 2. A função vale 2 se o x estiver entre 2 e 4, né? E a função vale 4 se o x for maior do que 2. Então, a gente tem essas divisões aqui, esses intervalos, e aí a gente vai avaliar. A pergunta do exercício é, essa função é contínua por partes em qual intervalo?
né? Faça o gráfico. Então, a ideia vai ser sempre fazer o gráfico primeiro para a gente avaliar se essa função é contínua por partes, tá? No caso, o domínio dessa função, se vocês observarem aqui, ó, como ela está definida, ó, para x menor ou igual a menos 2, né? Depois, de menos 2 a 2, e depois para x maior do que 2, então é uma função que ela está definida em todos os reais, né, ó. X menor ou igual a menos 2, depois de menos 2 a 2, e depois para x maior que 2, tá? E a gente poderia colocar que o contradomínio dela aqui é os reais, né? Mesmo que a imagem tá só com esses valores aqui, né? De menos 2, 2 e 4, tá? Então, como ela está definida em todos os reais, a gente vai avaliar se ela é contínua por partes em todos os reais. Vamos fazer o gráfico, né? Porque aí fica mais fácil da gente enxergar os limites laterais ali, quais vão ser os valores, né? Fazendo o gráfico, então. Então, deixa eu usar a ferramenta aqui para fazer um eixo mais retinho. Então, vamos lá, ó. Ela vale menos 2 para x menor ou igual a menos 2. Então, eu vou ter aqui, ó, para x, se eu colocar o x aqui valendo menos 2, e a imagem dela aqui, ó, vai ser menos 2. Então, vou colocar mais ou menos aqui, ó. Aqui tá um menor ou igual, tá vendo, ó? Então, aqui ela vale, quando o x vale menos 2, ela é exatamente menos 2. E para todos os x menores, né, ela vai ser menos 2, tá? Então, deixa eu voltar aqui e usar a ferramenta só para ficar uma retinha aqui, ó. Para todos os valores menores que menos 2, ela vale menos 2. Tudo bem? Depois, aí eu vou olhar aqui, ó. De menos 2 até 2, a função vale 2, ó. Tô nessa parte aqui, tá? Então, nesse intervalo aqui de menos 2, no intervalo aberto, até 2, até, ó, o número 2 aqui, ó, vou colocar o 2 aqui, a minha função vai valer 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, a imagem dela, ó, tá mais ou menos aqui. Ó. Então, nesse intervalo aqui aberto, ó, que olhem que aqui tá menor, ó, tá? A função vai valer 2. E até o 2, aqui é fechado, ó, tá contando 2. Então, aqui é fechado. Então, eu vou traçar a reta aqui, ó. A imagem é 2. Deixa eu colocar o 2 aqui, certo? E depois, para x maior do que 2, ela vale 4. Então, aqui, para os valores maiores que 2, né, ela vale 4. Que vai ficar meio apertado, eu tinha que ter feito um pouquinho maior, né? Mas aqui, ó, para esses valores aqui, ó, que é aberto, por quê? Porque eu tô no maior do que 2, ó, ela vale 4. Então, vou colocar um 4 aqui, tá? Deixa eu descer ele um pouquinho, aí eu consigo arrumar, peraí. Aí, para não ficar muito apertado. Beleza. Aí eu consigo subir aqui um pouquinho a reta. Aí. Então, a gente tem isso aqui, de gráfico, certo? Então, como que a gente vai avaliar se ela é contínua em todos os reais? A gente vai avaliar os limites laterais onde ela está modificando a função, né? Porque onde a função é a mesma coisa, eu não preciso avaliar. Então, quais são os pontos que eu vou precisar mexer, né? Ah, esse aqui ficou fora de lugar, né? Espera aí um pouquinho, gente. Esse aqui não mexeu. Aqui. Deixa eu ver se mais alguma coisa ficou fora de lugar aqui. Não sei por que ele não deslocou aqueles ali, mas tudo bem. Deixa eu pôr aqui. Tá. Então, deixa eu voltar aqui, né, que eu estava falando. Onde que eu vou avaliar, né, os limites? Onde a função está mudando o valor. E quais são esses pontos, né? É no menos 2, né, que ela está mudando de valor aqui, né, e no 2, tá? Então, os meus limites laterais, ó, eu vou calcular no menos 2, tanto a esquerda como a direita, e depois eu vou calcular no 2. Também, tanto a esquerda quanto a direita, para ver se esses limites existem, tá?
Então, vamos lá. Primeiro, eu vou pensar aqui à esquerda do menos 2, tá? O limite à esquerda do menos 2 da minha função, então eu venho aqui e avalio, ó. Se eu estou tendendo à esquerda, ó, se eu estou tendendo nessa direção aqui, ó, a função tá aqui, ó. À esquerda do menos 2, a função tá aqui, né? E o valor aqui, não sei por que não tá também, é o menos 2, certo? Então, quando eu tendo à esquerda do menos 2, ó, meu x está tendendo à esquerda aqui, a minha função vale menos 2. Então, o meu limite de x tendendo a menos 2 pela esquerda, a função nessa região é menos 2, né? E aí, como é constante, o resultado do limite é o próprio menos 2. Então, o limite à esquerda existe. Aí, eu vou fazer o limite à direita, tá? Porque os limites laterais têm que existir. Então, quanto que vai dar o limite à direita do menos 2? Então, eu venho aqui, ó, eu tendendo à direita do menos 2, eu tô nessa parte aqui, ó, a minha função tá aqui em cima, a minha função vale 2. Então, eu vou ter um limite de x tendendo a menos 2 pela direita, a função ali é 2, então, meu resultado é 2. Então, meu limite lateral à direita também existe, né? Quando eu tendo à direita do menos 2, a minha função vale 2. Agora, eu vou avaliar ali no 2, tanto à esquerda, né, quanto à direita. Quando eu tendo ao 2 pela esquerda da função, então eu venho aqui, ó, tô tendendo ao 2 pela esquerda, então eu tô aqui. A minha função vale aqui, ó, minha função tá igual a 2. Então, eu venho aqui, limite de x tendendo a 2 pela esquerda, a função vale 2. Então, o resultado do limite é 2. Já se eu tender a 2 pela direita, ó, se eu tender a 2 pela direita, a minha função está aqui no 4. Então, o limite de x tendendo a 2 pela direita da minha função vai ser 4. Poderia até colocar direto a resposta, tá? Não tem problema, tá? Mas aqui eu tô fazendo um pouquinho com mais calma. Então, vejam, onde a função muda o valor, eu tenho que os limites existem, né? Então, quer dizer que ela é contínua nesses intervalos abertos, né? Que eu particionei ali, tá? Então, como ela é contínua, eu tenho que os limites laterais existem naqueles pontos onde a função muda, que seria aquele xi, né? Que tem aqui, ó, na teoria, ó, o limite de x tendendo a xi pela esquerda e pela direita, eles existem. Então, eu posso falar que essa função é contínua nesses intervalos abertos aí. Ou seja, ela vai ser contínua por partes em todo o intervalo. No caso da nossa função, esse todo intervalo é o conjunto dos reais, né? Porque ela foi definida em todos os reais ali. Então, essa função é contínua. Deixa eu escrever a respostinha aqui, ó. F é contínua por partes, tá? Em todo R, tá? Que é onde ela foi definida. Tudo bem? Então, vejam se deu para entender ali com relação à teoria, se ficou alguma dúvida. Falem aí para mim. Tudo certinho, professora, mas em alguns exercícios vai ser necessário colocar em quais partes, certo? Por exemplo, F é contínua por partes em todo R. A gente vai, em alguns exercícios a gente vai precisar especificar essas partes? Não, aqui é todo o intervalo. Aí, por exemplo, se a função for definida no intervalo fechado de A até B, aí você vai colocar de A até B. É onde a função for definida. Ok. Entendi, Tá? entendi. Eu acho que nos próximos não vai ser em todos reais, aí vai ficar mais claro, tá? Aí vai ter essa separação aí. Então, beleza. Então, vamos fazer esse 2 aqui, ó, por exemplo, ele já não vai ser em todo R, tá? Então, aí a gente já vai ver como que a gente faz quando é um intervalo de A até B. Então, ó, a função, no caso aqui é H, tá? Tem um errinho aqui na digitação. A função H é definida por essa lei aqui, né? E aí tá perguntando se é uma função contínua por partes em qual intervalo, né? E aí faço o gráfico. Então, aqui, ó, observem que H tá definida, ó,
essa primeira parte aqui, ó, o x está variando de 0 até 2, e depois o x está variando de 2 até 4. Então, se eu fosse escrever aqui, ó, minha h, ela está definida, ó, intervalo fechado, ó, porque eu estou contando 0, de 0 até 4, ó, tá vendo? Que é o meu final do intervalo aqui, ó. Ela está definida nesse intervalo, e vou colocar aqui que vai em R ali, vou colocar em R o contradomínio, tá? Então, se eu for avaliar se ela é definida, se ela é contínua por partes, eu vou avaliar em todo o intervalo que ela foi definida, tá? De 0 a 4, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai olhar para as funções e avaliar os limites laterais, né? Vamos colocar aqui o gráfico, então, ó. Então, ó, essa função, ela vale... Deixa eu ver, acho que não pegou aqui, peraí. Para fazer um gráfico melhorzinho aqui. Aí, pegou. Ó, de 0 a 2, a minha função vale x, ó, de 0 a 2 a minha função vale x, e de 2 a 4 minha função vale 1. Então, eu vou colocar aqui, ó, de 0 a 2, ó, 1 e 2 aqui, a minha função vale x. Então, eu tenho, por exemplo, que a imagem de 1 seria 1, a imagem de 2 seria 2. Então, vou ter essa reta aqui, a reta y igual a x, né? Ó. Aí. E tá fechado em 0 e fechado em 2, tá vendo? Então, aqui, ó, eu tenho fechado em 0 aqui, ó, e fechado aqui em 2, tá? Então, essa é a parte. Depois, a partir do 2, aqui, esse intervalo aberto, eu tenho que a função vale 1. Então, vou vir colocar aqui, ó. A partir do 2 aqui aberto, né, a função vai valer 1. Então, deixa eu colocar aqui. É isso aqui que vai acontecer. Não pegou aqui o comecinho. Peraí. Deixa eu desfazer. Aí, minha função é constante igual a 1, tá? Então, vejam que até onde eu vou, né? Até o 4. Então, eu vou colocar aqui. Ó, aqui no 3 e aqui no 4. Nem precisa disso aqui. Aí. Ó, então eu tenho isso aqui. E no 4 ela é fechado. Aqui. Então, esse seria o esboço da função, né? Ela está definida de 0 a 4, de 0 a 2 ela vale x, e de 2 a 4 ela vale 1, ok? Desenhando o gráfico, então, onde que está, digamos assim, a mudança, a alteração da minha função? Está aqui em 2, ó. Percebem que é em 2 que ocorre a mudança. Então, eu vou precisar calcular os limites em 2, tá? Os limites laterais em 2. Tanto à esquerda como à direita, tá? Porque é onde tem a mudança da função, tá? Quando eu tendo, deixa eu colocar aqui h de x. Quando eu tendo a 2 pela esquerda, ó, a minha função tá aqui igual a x, né? Então, eu vou ter limite de x tendendo a 2 pela esquerda, minha função tá valendo x ali quando eu tô à esquerda, tendendo à esquerda. Então, o meu resultado vai ser 2. Então, esse limite lateral existe. Quando eu tendo à direita do 2, a minha função é essa aqui, né? Então, é função constante, ó. Se eu tendo à direita do 2 aqui, a minha h vem aqui em 1, perdão, né? Então, vai ficar o limite de x tendendo a 2 pela direita, a minha função ali vale 1. Então, meu resultado é 1. Então, os limites laterais existem ali onde eu tenho a mudança, né, da função, então eu posso falar que ela é contínua por partes, tá? Onde que ela é contínua por partes? Ela é contínua por partes em todo o intervalo, né? É claro que se a gente fosse pegar os subintervalos, aí sim, né? A gente pegaria, ó, que eu acho que é bem a dúvida do Matheus, né? A gente pegaria de 0 a 2, por exemplo, ó, união com 2 a 4, ó. Ela é contínua aqui, ó, ela é contínua aqui, e ela é contínua aqui. Nos intervalos abertos, eu fiz uma divisão aqui desse intervalo, tá? Mas qual que é o intervalo que eu estou avaliando? Todo o intervalo fechado de 0 a 4.
tá? Todo esse intervalo aqui, que é onde eu tô avaliando, tá bom? Então, eu não preciso colocar essas partes separadas ali, tá? Eu vou colocar ali como resposta, a h de x é contínua por partes em 0 a 4, ok? Que é o de A até B, tá bom? Acho que era essa a sua dúvida, né, Matheus? Veja se agora ficou claro. Isso, é mais para questão do que colocar na resposta mesmo. Nesse Uhum. caso, eu poderia colocar aquela anotação de conjunto x pertence às reais, tal, que x está entre 0 e 2, e x está entre 2 e 4? Aqui na resposta final, você fala? Isso. Você ia colocar, mas aí você ia colocar um intervalo aberto? Então, o negócio é esse, é tipo, ai, como eu posso explicar? É tipo, o x está entre 0 e 2, e o 2 e o x está entre 2 e 4. No caso, no segundo, o 2 seria menor que x. No primeiro, o 2 seria maior ou igual a Uhum. x. Sabe? Ah, tá, entendi. Tá, não é isso aqui que eu tô falando. Entendi. É isso aqui, ó. É aqui em cima. Você tá falando aqui, né, ó. Agora eu entendi o que você falou. Assim, posso colocar assim, ó, de 0 a 2. Aí é fechado aqui em 2, união, 2 aberto até o 4. É isso, né? Que seria o que tá aqui. Isso, Uhum, pode. isso, Pode. mas não é nessa anotação. É aquela anotação numa linha só, que é Pode. Uhum. X de pertence, conjunto. né? Pode. Uhum. Isso. Pode sim, tá? É que eu Uhum. tô mais acostumada com essa. Ah, tá. Tudo bem. Uhum. Não, não. Pode. É a mesma coisa. É equivalente, tá bom? Ok. Então tá. Aí, agora, a gente vai ver uma função que é um pouquinho diferente, tá? Essa função f, só um minutinho, gente. Deixa eu dar uma tossida aqui que tá difícil. A tosse vem quando eu fico falando, mas tá bem mais tranquilo. Agora tá dando para levar. Então vamos lá, ó. Esse exemplo 3 é uma função um pouquinho diferente, tá? Então, essa daqui eu vou calcular algumas imagens para a gente ver como é que fica a função, tá? Então, essa função g, aqui tá um errinho de novo aqui na apostila, né? Mas não complica nada. Ó, essa função g de x, ela é x menos essa notação aqui, ó, ele fala aqui, ó, é o maior inteiro menor ou igual a x. Então, é x menos o maior inteiro menor ou igual a x, tá? E aí ele pergunta, né, é uma função contínua em partes em qual intervalo e para fazer o gráfico, tá? Então, eu vou calcular algumas imagens, tá? Porque não é uma função tão trivial ali, a gente precisa calcular uns valores para a gente entender o que está acontecendo ali nessa função, tá? Deixa eu pegar aqui os valores que eu coloquei para ficar mais fácil. Ó, então eu vou calcular para alguns valores negativos e para alguns valores positivos, e depois a gente vai ver que a gente consegue estender isso por toda a reta, tá? Então, por exemplo, se a gente calcular a g de menos 1, tá? O que vai ser essa g? Ó, vai ser o próprio menos 1, menos, aí eu vou colocar aqui, ó, o maior inteiro menor ou igual a x. Como o menos 1, ele é inteiro, ó, e aqui tem a parte igual, ó, menor ou igual a x, então vai ficar menos o próprio menos 1, que é o valor desse maior inteiro menor ou igual a menos 1, tá? Então, quanto que dá isso aqui? Vai dar 0, né? Porque aqui vai ficar mais 1, ó, menos 1 mais 1 vai dar 0. Se a gente calcular a g de menos 0,9, tá? Daqui a pouco eu dou umas puladas aqui, mas é só para vocês entenderem o começo, ó. Vai ser menos 0,9
menos, aí de novo, o maior inteiro menor ou igual, ó, pensa num inteiro menor ou igual a menos 0,9. Então, de novo, vai ser o menos 1, tá? Então, isso daqui, ó, vai ficar positivo, né? Vai dar 0,1. Agora, eu vou pular um pouquinho, né? Vamos lá para um pouco mais próximo ali de 0, tá? Na verdade, eu vou fazer mais um aqui antes, o menos 0,5. Mas a ideia vai ser a mesma, ó. Vai ficar menos 0,5 e aqui menos 0,1 e aí vai ficar o 0,5. O último ali, pertinho do zero, último não, né? Mas vou colocar um valor ali pertinho do zero, só para ver, que vai acontecer o quê? Vai crescendo essa função, porque a hora que eu faço menos 0,1 menos menos 1, ó, vai dar 0,9, tá vendo? Essa função vai crescendo. Só que quando eu chego no zero, tá? O que vai acontecer? Vai ser 0 menos, olha só, maior inteiro menor ou igual a zero. Qual que é o maior inteiro menor ou igual a zero? O próprio zero, ó. Então, ela cai de novo para o zero, tá vendo, ó? Ela vem crescendo, ó, 0, 0,1, depois 0,5, depois 0,9. Aí, quando ela chega no próximo inteiro, ela zerou de novo, tá? E aí, eu vou calcular agora mais alguns valores, só para vocês verem que na parte direita ali do zero também vai acontecer a mesma coisa. Então, por exemplo, ó, G de 0,5, né? Vai ser o 0,5 menos o maior inteiro menor ou igual a 0,5. Qual que é o maior inteiro menor ou igual a 0,5? O zero, né? Então, eu vou ter 0,5. No 0,9 daria 0,9 também. Aí, quando eu chego no próximo inteiro, ó, que é 1, o que vai acontecer? Vai ser 1 menos o maior inteiro menor ou igual a 1, que é 1, ó, tá vendo? Ó, ela zera de novo. Então, ela vai crescendo e ela vai dando o mesmo valor ali, né, que o domínio, né? E aí, depois ela volta pro zero, tá? Então, como que fica esse gráfico, né? Então, vamos desenhar aqui, ó, só essa parte aqui que a gente fez agora, ó. Então, a gente vai ter aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, o menos 1. Quando foi menos 1, ela deu 0. Então, tá a bolinha fechada aqui. Aí, o que vai acontecendo? Lá, por exemplo, no menos 0,5 lá que a gente calculou, o que acontece? Ela dá 0,5. Quando ela vai chegar no zero, a imagem é 0. Então, ó, quando eu tô muito próximo aqui, ó, aqui eu tenho uma bolinha aberta, e aí a minha imagem tá aqui embaixo, ó, tá? Então, ó, aqui vai ser essa reta aqui, ó, que vai subindo, só que quando chega no zero, ela vem aqui embaixo. Depois, de 0 a 1, ó, o que aconteceu ali de 0 a 1, ó? Ela vem subindo, ó, 0, depois 0,5. Quando ela chega no 1, ó, vai dar 0 de novo. Então, ela vem crescendo aqui, ó. Só que quando ela chega aqui, ó, no domínio, x igual a 1, a imagem dá 0. Se a gente fizer as próximas, mesma ideia, ó, até o 2, ó, ela vai vir crescendo aqui, só que quando ela chega na parte inteira, eu vou tirar o próprio inteiro, né? Então, ela vai dar 0 de novo. Então, é essa função aqui, ó. E ela é para toda a reta aqui, ó. Ela tá definida aqui, ó. No menos 2 vai dar a mesma ideia, ó. Então, ela vem crescendo aqui, quando ela chega ali, ela desce ali no 0 de novo, tá, ó. Então, toda a reta, ela tá definida, tá? Para todos os inteiros, eu tenho essa quebra, tá? Então, como é que eu avalio se ela é contínua por partes? Eu vou ter que avaliar em cada inteiro aqui, tá, ó. Em cada inteiro eu tenho a quebra da função. Então, em cada inteiro eu preciso avaliar o limite lateral. Então, é claro que nós não vamos colocar todo o valor, né? Nós vamos pensar assim, ó, xi pertencente a z, que é o conjunto dos inteiros, e aí a gente vai calcular um limite de x tendendo a esse inteiro pela esquerda e depois um limite de x tendendo a esse inteiro, a esse número inteiro pela direita, tá? Porque é o que a gente tem, tá? Então, qual que vai ser o limite da g
quando x tende pela esquerda. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, do menos 1, ó. Se eu estou tendendo aqui, ó, pela esquerda, ó, do menos 1, ó, eu tô aqui, ó. Então, a função vai se aproximar desse valor aqui, ó, certo? Que seria o 1, tá? Então, aqui seria 1. E se eu estiver me aproximando pela direita, por exemplo, aqui, ó, do menos 1, ó, se eu estou me aproximando aqui, a função está se aproximando de 0. A g de x vai dar 0. Então, eu tenho que os limites laterais existem em cada quebra que a função está fazendo, que seria em cada número inteiro. Então, como esses limites existem, eu posso falar que a função é contínua por partes. Onde ela é contínua por partes? Em toda a reta, porque ela foi definida em toda a reta, tá? Só que a avaliação que a gente faz é onde tem as quebras da função, onde tem a mudança da função, que é em cada inteiro, tá? Então, a função g de x é contínua por partes em toda reta, tá? Em toda reta ou em R, você pode colocar em R também, tá? Porque ela foi definida em todo R, tá? Dúvidas? Perguntem, porque essa função ela é um pouquinho diferente ali, às vezes não ficou tão claro ali na explicação. Falem para mim. Tudo certinho, professora. Se eu não me engano, o Renato mostrou essa mesma explicação quando a gente fez cálculo diferencial, na questão de explicar os limites laterais e tudo mais. Aí ele passou essa anotação, foi bem rápido, por isso que eu só relembrei agora, mas entendi sim. Ah, que bom, vocês já tinham visto essa função, que legal. Uhum, muito bom. É uma função da álgebra, né? E aí Ela tem um nome, mas eu não. Ou ela tem um nome, ou a anotação tem um nome. Eu não lembro muito bem, que já faz um ano. Então, eu lembro também, aqui no livro não tem o nome, mas eu lembro que quando eu vi, era no livro do Guidorize, é alguma coisa de escada, não é? Quando eu estudei, mas faz tanto tempo que agora eu também Parecido não. com isso. Alguma coisa, função escada, alguma coisa assim, eu não lembro também, mas ela tem um nome sim. Tá, apareceu uma mensagem de conexão, mas eu não travei não, né, gente? Não. Tá tudo Tá. certinho, professora. Então tá. Então, beleza. Então, vamos lá pro próximo. Agora, na verdade, é agora que a gente vai entrar. Desculpa, gente. Agora que a gente vai entrar no cálculo da integral, porque até agora a gente só estava avaliando se a função era contínua por partes, né? Agora a gente vai ver como que a gente faz o cálculo da integral. Então, é muito simples, tá? Se a função ela tiver definida lá de um A até B, né, e a gente verificar que a gente pode particionar isso de forma que ela seja contínua por partes, naquela divisão desses subintervalos, né, se a gente constrói esses subintervalos e ela é contínua por partes nesses subintervalos, então a gente calcula a integral de cada subintervalo, ó, de A até x1, depois x1 até x2, depois xn menos 1 até o b, tá? Então, a gente calcula como uma soma das integrais em cada subintervalo, que a gente conseguiu verificar ali que ela era contínua por partes, tá? Então, por exemplo, né? Exemplo 4 aqui, ó. Faça o gráfico e calcule a integral de menos 1 a 3. Então, o que a gente observa ali de menos 1 a 3 é onde toda a função foi definida, ó. Ela foi definida, ó, de menos 1 a 3, tá? Aqui a imagem vai ficar os positivos, tá? Mas eu vou colocar o contradomínios reais porque a gente não tá avaliando o... Gente, só um minutinho.
Desculpa, gente, deixa eu voltar aqui. Deu uma crise de tosse de novo. Ó, aqui, ó, ela é definida de menos 1 a 3, ó, se a gente observar, ó, de menos 1 a 3, ela tá definida ali. Só que a gente observa que tem uma mudança de uma função, né? Uma hora ela é um módulo de x, outra hora é um módulo de x menos 2. Então, a gente tem que avaliar se ela é contínua por partes, ou seja, se os limites laterais existem, tá? Mas a gente consegue avaliar isso, como aqui já é o cálculo da integral, a gente consegue avaliar só fazendo o gráfico e verificando aquela condição dos limites laterais, tá? E aí depois a gente calcula as integrais. Então, por exemplo, se a gente verificar que ela é contínua por partes lá de menos 1 a 3, a gente vai calcular a integral de menos 1 a 2 e depois de 2 a 3, porque vai ser a mudança, onde tem a mudança da função, tá? Então, vamos lá, vamos fazer o gráfico aqui e vamos avaliar primeiro se ela é contínua por partes, tá? Então, beleza. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Então, fiz um eixo aqui, vamos pensar aqui. Ó, de menos 1 a 2, a função vale módulo de x. Então, primeiro, eu vou escrever aqui, porque aí fica mais fácil até para fazer o gráfico. Como é que é o módulo de x? O módulo de x, ele vai ser igual, né? Aí eu vou ter duas possibilidades. Ou vai ser o próprio x, para o x positivo, né? Ou vai ser menos x quando x é negativo, certo? Eu tenho isso daí, né? É claro que nós vamos avaliar de menos 1 a 2, mas eu tenho essa possibilidade aqui para esse gráfico. E o módulo de x menos 2, onde que zera isso? Zera quando x é 2, né? Então, a minha variação aqui vai ser assim, ó. Para x maior ou igual a 2 e para x menor do que 2, certo? O que acontece quando x é maior ou igual a 2? Observa que se o x for maior ou igual a 2, eu não preciso mexer no sinal aqui, a função é a própria x menos 2, né? E se o x for menor que 2, perdão, então aqui vai ficar um número negativo. Então, o que vai acontecer? Então, na verdade, eu tenho menos o valor dessa função. Eu não sei se vocês lembram aí de módulo. Essa definição foi tranquila aí para vocês? Tá. Sim, sim. Tá. Então, eu fiz isso aqui só para ficar mais fácil, mas na verdade a gente vai avaliar ali, ó, de menos 1 a 2, ó, de menos 1 a 2. Então, tem uma parte aqui, ó, que é o x negativo, que aí ela vai ser igual a menos x, tá? Então, como é que vai ficar aqui no gráfico, ó? No menos 1, ó, eu vou ter menos x como resposta, então minha função vai estar aqui, ó, no 1, né? No 0, é 0, né, que é o módulo. E aí, ó, a partir do 0, ó, o que eu tenho? A função vale x, ó, agora eu tenho essa parte aqui, ó, a partir do 0, a função vale x, tá? Então, eu vou ter ali, ó, esqueci de escrever o menos 1 aqui. Aqui no 1, por exemplo, a função vale 1, né? Então, eu vou ter essa função aqui. E isso continua, ó, até o 2, ó, tá vendo? Meu gráfico vai até o 2 ali, essa parte, ó. Então, eu vou ter aqui, ó, 1 e 2, e aí eu vou ter o 2 aqui, ó. Então, eu vou ter essa reta aqui, ó. Então, ó, o gráfico nesse intervalo é assim, ó, menos x aqui, para os x menores que 0, e depois ele é igual a x, que é essa reta aqui, para os x maiores que 0, só que na minha função vai até o 2, né? E fechado aqui, ó, tá fechado aqui em 2, tá? Porque ele colocou a função ali, módulo de x, quando é 2. Agora, a partir do 2, ela vai ser x menos 2. Então, aí, a partir do 2, eu venho para essa parte aqui, ó. Ó, ela vai ser igual a essa reta aqui, tá? Então, por exemplo, quando x é 2, né? Se eu fosse calcular, né? Mas ele tá fora do domínio aqui, ó. Vale 0, ó, tá vendo? Né? E aí eu vou ter que calcular no 3, porque é o último número ali do meu domínio. Quando for 3, vai ficar 3 menos 2, que vai dar 1, ó. Então, vai estar aqui, ó. E aí é fechado, ó. Então, é essa reta aqui, né? Porque é a parte positiva da função módulo de x menos 2, tá?
Desenhado o gráfico, onde que eu vou avaliar? Onde teve a mudança, né? Onde que teve a mudança? Ó, teve em 0 uma mudança de função, porque até o 0 é menos x, depois do 0 é x, ó. E teve em 2, ó. E se a gente for calcular, não precisa, tá, gente, na prova, porque na prova é o cálculo da integral em si, né? Mas você só verifica aqui, ó, que se a gente calcular os limites laterais, eles existem, ó, em 0, ó. Tanto a esquerda quanto a direita vai dar 0, que a função é 0 ali, né? Em 2, se for a esquerda, vai estar aqui em cima, ó, tá? E se for a direita, a imagem vai estar aqui embaixo. Então, em 2 também existem os limites laterais, tá? Então, tanto em 0 quanto em 2 existem os limites laterais. Então, beleza, a função é contínua por partes, eu vou calcular a integral. Como a quebra foi em 0 em 2, ó, veja, eu vou ter assim, ó, eu vou ter a integral de menos 1 a 0, que vai ser uma função, no caso aqui é o menos x. Depois, deixa eu até colocar a integral, peraí, deixa eu colocar a integral maior aqui para ficar melhor. Ó, porque a integral que eu quero calcular é de menos 1 a 3 da função, né? Então, vou deixar assim, ó. E aí, agora sim, eu vou colocar os intervalinhos, ó. Eu vou ter uma integral de menos 1 até 0, ó. De menos 1 até 0. Quanto que vale a função nesse intervalo, ó? Ela vale menos x, tá? Não vou colocar o módulo, né? Eu sempre vou interpretar qual que é o valor do módulo daquela função ali, naquele intervalo, né? Então, é menos x. Então, vou ter essa integral. Aí, gente, de 0 até 2, ó, que é onde vai ter a quebra de novo, ó, de 0 até 2, ela é a função x, né? Que é a parte positiva do módulo de x. E de 2 até 3, ela já é essa outra função aqui, ó, que é a parte positiva do módulo, né? Que é o x menos 2. Ó, fiz a quebra, tá? Agora eu posso calcular as integrais. Então, agora a conta é fácil, né? Eu só tenho que identificar lá no gráfico onde que tem a quebra, verificar que os limites laterais, eles existem, né? Tá, eles dão valores, números, né? Eu consigo calcular. E aí, pronto, é só montar as integrais. Aí, agora vai ter a continha ali para fazer, mas a continha é simples, né? O difícil é chegar nessa parte ali, que é depois do gráfico da função. Então, ó, aqui vai ficar assim, ó, menos x ao quadrado sobre 2, que é o resultado da integral de menos x, isso de menos 1 a 0. Depois a integral de x, então vai ter um x ao quadrado sobre 2. E depois essa integral aqui que vai ficar, deixa eu pôr um parênteses maior aqui. X ao quadrado sobre 2 menos 2x. Isso daí de 2 a 3. Pronto, agora é só fazer a continha. Então, vai ficar em 0 aqui vai zerar, aí eu vou fazer menos, aqui vai ficar menos 1 ao quadrado sobre 2, tá? Depois, mais, aí eu vou fazer em 2, que vai ficar 4 sobre 2. Eu vou escrever, tá? Depois eu reescrevo aqui. Menos em 0, mas em 0 zerou tudo, né? E aqui vai ficar em 3, então vai ficar 3 ao quadrado sobre 2, menos 2 vezes 3, menos em 2. 2 ao quadrado sobre 2, menos 2 vezes 2. Tá? Vocês podem fazer as contas direto, tá? Eu só estou deixando aqui mais claro possível para, né, não ficar mais difícil. Aí aqui, ó, vai ficar menos meio. Aqui vai ficar 4 sobre 2. Aqui vai ficar 9 sobre 2, menos 6. Aqui 4 sobre 2 de novo. E aqui vai ficar menos 4, só que com esse menos aqui, ó, mais 4. Ok? Isso aí. Deixa eu somar agora, então. Ó, da parte inteira vai ficar esse 2 com esse menos 2, cancela, né? Aqui 9 meios com menos meio vai ficar 8 sobre 2, que é 4, né? Aí 4 positivo com 4 aqui vai dar 8.
8 com menos 6, 2. Deixa eu só ver se tá... É isso mesmo? Perdi um número, aí tem que dar 3. Tem que dar 3. Então, deixa eu ver onde é que eu perdi um número aí. Tá, já achei meu erro. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se é só isso aqui. 2, 9 meio, 6, 4. Aqui, ó. Ó. Aqui tá errado, ó. Por quê? Porque esse menos é da função. Só que eu apliquei no menos 1, ó. Tá vendo? Então, tem 2 menos aqui, ó. Ó. Deixa eu escrever com mais calma esse começo aqui. Opa. Ó. Esse menos é da função normal, é aqui o menos 1 aplicado. Só que o menos 1, ele é o limite inferior, né? Então, em 0, zerou, menos no limite inferior. Então, fica menos com menos. Por isso que aqui vai ficar mais o menos 1 ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Então, aí fica meio, tá? Aí, meio mais 9 meios aqui vai dar 10 sobre 2, que vai ficar 5. Aí, 7, 2, menos 2 era... E aqui com 4, isso. Acho que agora dá 3, né? Deixa eu ver de novo. Vou escrever. Esse aqui cancela com esse. E aí fica menos 6 mais 4. 5 com menos 6 menos 1. Isso, agora dá 3. Isso, agora tá ok. Era só aquele sinalzinho ali. Tudo bem? Dê uma olhadinha aí, vê se deu para entender. Deixa eu ver se eu consigo enquadrar aqui o gráfico. Isso. Ó. Deu para entender, gente? Ficou dúvida? Deu, prof, mas para mim foi a primeira vez que eu vi isso, eu não tinha visto ainda. A integral, você fala? Não, a interpretação dos gráficos, assim, por parte. Eu fiz, mas eu fiz de uma forma diferente em outra disciplina só, mas assim, em específico em cálculo, é a primeira vez. Tá. Quando a gente teve agora cálculo diferencial, a gente parou na parte de cálculo de volume, mas imagino que seja porque não deu tempo mesmo, porque essa parte de contínua tem na apostila, né? E é logo a continuidade do conteúdo e tudo mais. Eu só me perdi no final, mas eu consegui me achar. Você fala do cálculo? Você não entendeu? Não, é porque você faz o MMC. Eu pensei, pô, vou fazer o MMC ali, só que eu não precisava fazer. Eu tentei ver o que você fez. Não, mas eu já consegui entender já. Não, tá tranquilo, professora. Tá, entendi. É ali que eu somei aqui, né, ó. Eu somei essa meio com com 9 essa. deu 10 meses. Aí dá 5, Isso, menos 6, menos 1. isso. Peguei. Isso. Mas é particular. Você, né, na hora de você fazer, é melhor, quanto mais você escrever, melhor, né? Escreve assim do seu jeito mesmo, faz o mínimo de tudo, né? Não tem problema. Essa parte, assim, ó. Eu até tava, quando eu fui preparar a aula, eu pensei assim, essa parte é uma parte que daria para incluir no trabalho das impróprias. Mas, veja que são integrais que são fáceis de fazer, né? Então, eu pensei, eu acho que essa parte seria até interessante ter um exercício na prova, porque são integrais mais simples, tá? Mas vamos fazer assim, vamos fazer a aula hoje, vocês, né, vão para a lista de exercício, depois vocês me falem se vocês acham, porque, por exemplo, eu poderia colocar na prova apenas áreas e volumes, tá? Bem tranquilo, e aí eu faço essa parte e a parte das integrais impróprias como trabalho, poderia. Mas essa parte, são integrais muito simples,
né? Claro que tem a parte gráfica, né? Que às vezes precisa lembrar de algumas coisinhas lá do outro cálculo, né? Da parte de funções, na verdade, né? Não é nem cálculo diferencial, é a parte de funções. Mas, assim, sentem como é que vocês vão ficar com essa matéria, tá? Ver como é que vai ser, e aí depois vocês me falem, tá? Se vocês, que vocês acham mais interessante ou não. Porque, assim, é um conteúdo específico. Não é sempre que vai aparecer essas integrais de funções contínuas por partes. Não é sempre, é só se você for fazer um trabalho bem específico, né? Então, daria para colocar como trabalho sim, né? Igual o Matheus falou que por conta do tempo não foi visto, né? Foi visto só a parte de áreas e volumes, né, Matheus? Você falou, né? Isso. Foi finalizado e aí Uhum, a professora passou o trabalho sobre as integrais impróprias, né? Que é do infinito até um certo número. uhum. Que, querendo ou não, inclui essa parte de função contínua também, mas a gente não chegou a ver. Tá, então tá. Então depois vocês me falam. Na semana que vem, não precisa ser nessa semana. Na semana que vem a gente avalia isso, tá? O que entra como trabalho, o que entra na prova, tá bom? Então vamos lá. Tá. Então, exemplo 5, né? A gente vai olhar para essa função, né? Avaliar se ela é contínua por partes, em qual intervalo, depois a gente vai construir o gráfico. Na verdade, eu já construo o gráfico antes de avaliar se ela é contínua por partes, porque eu acho que fica mais fácil, tá? E aí depois a gente vai calcular a f de x nesse intervalo que ela é contínua por partes. Então, vamos lá. Esse exemplo é bem interessante, depois a gente vai fazer um paralelo ali com o que a gente aprendeu do ensino médio, tá? Então vai ser bem bacana. Então vamos lá desenhar esse gráfico, ó. Ela tá definida, essa função, ó, de 0 a 1 e de 1 a 2, né? Então, na verdade, o meu gráfico vai ser ali de 0 a 2, né? Que eu vou fazer o gráfico. Pegou a primeira reta. Aí, vamos ver se... Aí, beleza. Ó, então, o que eu tenho aqui, ó? A função é igual a x, de 0 a 1. Então, eu vou ter assim, ó. 0 a 1 é reta igual a x, né? Então, eu tenho 0, 0 e 1, 1, né? Então, aqui. Tanto em 0 quanto em 1, tá fechado ali, né? No gráfico, ó. Aqui, né? Ó, tá fechado aqui em 0, fechado aqui em 1. E aí, depois ela vale 2, ó. Ela vale 2 de 1 diante, né? De 1 até 2. Então, vou colocar aqui, ó. 2. E aí, aqui intervalo aberto. E aí, ela vai ser constante igual a 2. Como a minha função está definida só até aqui, eu vou parar aqui, ó. Porque ela está definida só até aqui, tá? E aqui aberto porque eu tenho aqui, ó, de 1 menor do que x, tá? O gráfico é só isso. Simples assim, tá? Então, a pergunta, né? A função é contínua por partes? Se sim, em qual intervalo? Então, como que eu respondo se ela é contínua por partes? Eu avalio os limites laterais onde eu tenho a mudança, né? Qual que seriam meus subintervalos aqui, né? De 0 a 1 e de 1 a 2, né? Então, é nesses intervalos que eu vou avaliar. E onde que tem essa mudança? No 1. Então, para falar se ela é contínua por partes, eu preciso fazer o limite de x tendendo a 1, que é onde tem a mudança, à esquerda, da h de x, vou chamar assim, e limite de x tendendo a 1 pela direita, tá? Quando eu tendo à esquerda, ó, se eu tô tendendo aqui, ó, à esquerda de 1, a função tá aqui, ó, tá vendo? Ela vale 1, que na verdade é o x, né? A função. Então, eu vou colocar assim, ó, x tendendo a 1, a função está sendo igual a x à esquerda. E aí, vai dar o próprio 1, que é só substituir ali por x. À direita, ó, quando eu tendo à direita, a função está aqui em cima, tá? Então, ela está constante igual a 2. Então, meu limite de x tendendo a 1 pela direita está dando 2.
tá? Então, os limites laterais existem, então a função, ela vai ser contínua por partes, em qual intervalo, né? No intervalo de 0 até 2, ela é contínua por partes, tá? O gráfico a gente já fez, né? Porque ajuda a gente a calcular ali. E aí, calcular a integral de f de x nesse intervalo que ela é contínua por partes. Então, qual que é o intervalo que ela é contínua por partes? De 0 a 2. Então, eu vou calcular a integral de 0 a 2 de h de x dx, certo? Pode falar, Matheus. Professora, assim, levando em consideração questão de prova e questão de lista, para a gente demonstrar que essa primeira resposta, a gente precisa mostrar o cálculo ou a gente só precisa mostrar, a gente pode só mostrar o gráfico? Ah, tá. Qual que é a diferença? Eu vou voltar naquele enunciado do outro exercício, aí fica fácil. Aqui tá perguntando em qual intervalo que ela é contínua por partes. Aí você mostra o limite naquele ponto que tem a mudança, né? Sim. Mostra que existem os limites laterais. Sim. Aquele outro que a gente fez, ó, vou voltar aqui que aí vai ficar bem... Ó, nesse aqui era só calcular a integral. Tá vendo? Sim, sim. Essa é a diferença. Se for só calcular a integral, você não precisa escrever os limites, porque aí você só olha para o gráfico. É claro que você vai precisar avaliar se ali no gráfico ela é contínua por partes, porque senão não existe a integral, tá? Uhum. Mas você não precisa escrever nada de limite, tá? Você faz no olho ali, que foi o que eu comentei com vocês, né? Que, por exemplo, esse daqui, né, ó, tem uma mudança no 0 e tem uma mudança no 2, né? Então, seriam os limites laterais em 0 e os limites laterais em 2, tá? Mas ele não pede, ele só pediu a integral. Tranquilo, professora. Obrigado. Deu para entender, né? Agora? Sim, 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 sim. Então tá, é que ali estava perguntando, tá? Então, quando estiver perguntando, aí vocês escrevem os limites, tá bom? Então, vamos lá. Ó, então, de 0 a 2, h de x... Peraí, só um minutinho. Aí. 0 a 2, h de x, como que vai ser essa integral? Então, vai ser uma integral de 0 a 1, né, ó, de 0 a 1. Ela é uma coisa, que coisa que ela é? De 0 a 1, ela é essa função aqui, né, que é x. E de 1 a 2, ela é a outra função aqui em cima, ó, que é função constante igual a 2. Pronto. Então, é só calcular isso aqui, ó, por isso que eu comentei com vocês, né, são integrais bem simples, tá? Então, ó, vai ficar x ao quadrado sobre 2 de 0 a 1, mais 2x de 1 a 2. Então, esse x ao quadrado sobre 2, ó, vai ficar meio, menos 0 sobre 2, que é 0, né? Mais, essa parte aqui vai ficar 2 vezes 2, menos 2 vezes 1. Então, isso aqui vai ficar igual a meio, mais, aqui 4 menos 2. Então, quando eu faço o mínimo aqui, ó, vai ficar, aqui vai ficar 4 sobre 2, aí vai ficar 5 sobre 2, tá? Então, esse é o valor da integral. Aí, deixa eu comentar uma coisa interessante aqui com vocês. Observem que quando a gente calculou essas integrais aqui, na verdade, ó, a gente também pode interpretar que a gente está calculando essa área aqui e essa área aqui, ó. Tá? Vou fazer de outra cor aqui, peraí. Fazer um vermelho aqui, ó. E essa área aqui, tá? E se a gente pensar lá do ensino médio, essa área desse triângulo aqui, ó, a área do triângulo é base vezes altura, ó, dividido por 2. A base é 1, a altura também é 1, né? Então, base vezes altura sobre 2, que é meio, né? E a área, deixa eu mudar a cor aqui. E a área desse retângulo, né?
é base vezes altura. A base é 1 e a altura dele é 2. Base vezes altura. Certo? Se a gente olhar para as nossas integrais, ó, essa parte aqui é o triângulo, né? Que é a integral de 0 a 1 de x dx, ó. E essa integral aqui, ó, de 1 a 2 de 2 dx, né? Dá esse valor aqui, ó, que é 2, né? Ó, que é exatamente, né? Aqui a área do triângulo e a área do retângulo, tá? Então, só para a gente relacionar ali com áreas, né? Que nesse caso aqui a gente calculou essas áreas, né? Teve outros exemplos também que a gente calculou áreas, né? Mas como esse aqui a gente conseguia relacionar com o ensino médio, aí eu quis colocar ali para vocês. Tudo bem? Vejam se vocês querem perguntar alguma coisa ou deu para entender. Tudo certinho, professora. Então vamos seguir. Então vamos lá para o exemplo 6. Então, o exemplo 6, eu tenho a função seno de 2x e a função 1 mais cosseno x, tá? Então, de novo, esse daí, né, ele não pergunta, né, se a função é contínua por partes. Então, a gente vai fazer o gráfico sim, para a gente avaliar ali, né, se os limites laterais existem, mas a gente não precisa escrever, não precisa justificar muita coisa, tá? Então, considere a função e calcule a integral. Ah, e depois eu comento com vocês uma outra coisa aqui também, né? Por que a gente faz o gráfico mesmo, né? Sendo que dá para resolver a integral sem desenhar o gráfico, né? Mas a gente faz o gráfico, né, para verificar aquela coisa dos limites laterais mesmo, né? Se a função é contínua por partes. Então, vamos lá. Como que a gente vai desenhar o gráfico? Então, ó, de 0 a... Vou mudar essa cor aqui. Ó, de 0 a π sobre 2, o gráfico que eu vou desenhar é o seno de 2x. E depois, né, de π sobre 2 a π, aí eu vou desenhar 1 mais cosseno x. Então, vamos lá para a primeira parte. Aí. Deixa eu ver aqui, deixa eu puxar aqui um pouquinho, que nem precisava fazer tão... Aí, porque a gente vai usar só a parte positiva ali, né? Ó, tá de 0 em diante, tá? Então, beleza. Olha, seno de 2x. Então, como que eu vou fazer aqui para eu avaliar? Se eu colocar o seno de 0, né? Vai ficar aqui, ó. O x valendo 0, perdão, vai ficar 2 vezes 0 aqui. E seno de 0 é 0. Se eu coloco seno no outro limite, que é o π sobre 2, vai ficar assim, ó, 2 vezes o π sobre 2, para eu calcular o valor. Então, vai ficar π, tá vendo? Ó? Seno π. E seno π é 0 de novo. Então, eu vou calcular no meio aqui, né, para eu saber qual que vai ser a oscilação, porque tá dando 0 e 0. Então, eu tenho esses pontos aqui, ó, por exemplo, ó, aqui. Quando x é 0, seno vale 0. E quando for π sobre 2, deixa eu colocar ele mais ou menos aqui, também é 0, tá vendo? Ó? Então, como seno, eu sei que ele faz essa oscilação assim, ó, então eu vou calcular aqui no meio para ver o que acontece. Quem que seria o meio? O π sobre 4, né? Quando eu faço 2 vezes o π sobre 4, aí eu vou ficar com seno de π sobre 2. E o seno de π sobre 2, né, seno de 90, vale 1. Tudo bem? Então, ali no π sobre 4, ó, aqui na metade, ó, eu vou ter a imagem que é igual a 1. Ó, então, eu vou ter esse aqui, certo? Então, ó, eu vou ter esse gráfico aqui, ó. π sobre 4, tá? Então, tem que lembrar que o seno é isso aqui, né, ó. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui. Tem que lembrar mais ou menos como é que funciona o seno, né, ó.
De 0 é 0, 1, menos 1, né? As imagens, essa oscilação aqui, tá? Beleza, tá? Não vou ficar complicando muito ali, porque a ideia é só essa daqui mesmo, tá? De 0 a π sobre 2 vai ficar aquele gráfico. De π sobre 2 até π é 1 mais cosseno x. Então, é como se fosse o gráfico do cosseno deslocado uma unidade, tá? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai pensar lá no π sobre 2, 1 mais cosseno. Deixa eu colocar aqui 1, né? Ó, se eu colocar no π sobre 2, ó, 1 mais cosseno de π sobre 2, o cosseno de π sobre 2 é menos 1. Não, não é, peraí. Cosseno de π sobre 2 é 1, né? Aí vai ficar 1 mais 1 aqui, ó. Aí vai ficar 2. Então, aqui, ó. Ó, vai dar aqui, ó. Aberto, porque ali no π sobre 2 eu não estou considerando a função mais cosseno de 2x, né? E quando eu tenho... Aqui seria um... Vou colocar um 3π sobre 4 e aqui o π. Ó. Por que eu coloquei o 3π sobre 4 ali? Porque eu tinha colocado ele aqui, ó, tá? Só para ficar simétrico, tá? E aí, quando eu venho aqui no π, ó, 1 mais cosseno de π, aí sim dá menos 1, né? Ó, o cosseno de π é menos 1, aí eu vou ficar no zero. Então, aqui a função vale 0. Então, eu tenho isso aqui, ó, tá? Uma curvinha aqui, ó, uma concavidade um pouquinho para cima aqui, tá? Então, essa aqui é a função 1 mais cosseno x, né? Só eu fiz de π sobre 2 até π, porque é o que precisa. E essa aqui é a função seno de 2x. Tá? Então, como que eu fiz? Olha, eu joguei os valores, né? Ó, tá vendo? Aqui para a função seno, eu joguei os extremos, aí depois eu joguei esse do meio aqui para ver onde que dava 1 ali para a oscilação da função seno, né? Para eu fazer a concavidade, ó. E a outra função eu joguei só no π sobre 2 e no π, ó, que é onde ela estava definida, tá? Desenhei o gráfico, beleza. Aí eu vou avaliar se essa função é contínua por partes. Então, como que eu penso na avaliação aqui? Onde que tem a mudança? Aqui é seno de 2x. Aqui já vai ser 1 mais cosseno. Então, a mudança é no π sobre 2, né? Então, eu avalio os limites laterais, ó. Em π sobre 2, à esquerda, a função dá o seno de 2 vezes π sobre 2, né? Então, vai ficar esse seno de π aqui, que é 0, né? E à direita, a função é 1 mais cosseno. Então, à direita, a função vai dar, o limite vai dar 2. Então, os limites laterais existem. Eu não preciso escrever, tá? Eu olho para o gráfico, avalio ali e tá tudo certo, tá? E aí, eu vou calcular a integral. Deixa eu só ver que ele não escreveu a integral, né? Acho que tá faltando aqui. Deixa eu ver aqui. Não, não escreveu. Mas é a integral em todo o intervalo que ela é contínua por partes, né? Ó. Então, vai ser a integral de... No caso, na prova, eu colocaria, tá? Qual que é a integral ali que eu quero que vocês calculem. Seria a integral de 0 a π da f, né? Que é onde a função é contínua por partes, tá? Como que vai resolver essa integral? Vai ser de 0 a π sobre 2, a função vale seno de 2x, então é essa integral, mais de π sobre 2 até π, a função vale 1 mais cosseno x dx. Então, é essa integral que a gente vai calcular. Então, vamos lá. Igual. Então, aqui, ó, seno de 2x sobre 2, a integral vai ficar menos, né, que eu vou precisar do sinal ali, porque a derivada do cosseno é menos seno, né? Como eu tenho esse 2 aqui, lembra, né? Eu vou precisar de um 2 dividindo. Na verdade, essa integral é por substituição, né? Chama U de 2x, tá? Mas como a gente já fez muitas e muitas vezes, vocês podem fazer direto assim, tá? E aí, isso aqui vai ser de 0 a π sobre 2.
E essa outra integral aqui, ó, vai ficar x, né, porque é integral de 1, e a integral do cosseno é seno. Então, deu esse resultado aqui da integral, e aí eu vou aplicar os limites, que é de π sobre 2 a π, tá? Então, vamos agora para as continhas. Então, vai ficar, ó, menos cosseno. Aqui, ó, é 2 vezes o π sobre 2, então vai ficar π, tá? E aí, menos nesse limite aqui, ó. Como aqui eu tenho menos, então vai ficar mais. Mais cosseno zero sobre 2. Agora, essa parte aqui do x mais... Deixa eu pôr um maiorzinho aqui. X mais seno x. Então, vai ficar, ó, π mais seno π menos, né? Aí, em toda essa parte aqui, né? Que é π menos seno de π sobre 2. Deixa eu até fazer um negócio aqui. Eu vou fazer 2 parênteses. Esse aqui, e eu vou deixar esse aqui positivo por enquanto, tá? E depois a gente troca o sinal, porque senão vai ficar confuso, né? Ó, no limite, esse aqui é o limite superior da integral, e esse aqui no limite inferior, tá? Da integral. Beleza. Então, vamos lá resolver. Cosseno π é menos 1. Pode perguntar, Matheus. Professora, ali no segundo seria π sobre 2 mais seno de π sobre 2. Ah, é verdade. Aqui, né? Uhum. Obrigada. Isso, certinho. Uhum. Tá. Aí, olha, cosseno π é menos 1. Então, aqui tem o sinal, né? Então, aqui vai ficar menos com menos. Então, vai dar meio. Cosseno zero é 1. Então, aqui vai ficar meio, tá? Aí, aqui, eu vou ficar com π mais seno π. Seno π é zero. Então, vai ficar só o π, tá? Menos o π sobre 2. E aí, seno de 90. Seno de 90 é zero também, né? Não, seno de 90 é 1, né? Ih, gente, já tô... Peraí. Seno no y. Então, é 1. Isso. Tá? Deixa eu... Ah, o sinal aqui, né? Ó. É 1 positivo, mas como tem o menos daqui, ó, da integração, ó. Tá? Do limite. Então, aí fica menos 1. Então, veja. Ó. Meio mais meio vai dar 1. Com esse 1 negativo aqui, né? Zero. E π menos π sobre 2, então vai ficar π sobre 2. Deixa eu só ver se eu... Isso, é isso mesmo. Deixa eu ver se tinha... Olhei ali no gabarito para ver se eu não tinha errado nenhum sinalzinho. π sobre 2, certo? Então, essa integral aí dá π sobre 2. Então, deixa eu enquadrar aqui um pouquinho. Aí. Para ver se vocês entenderam, se vocês têm dúvida, porque esse daí deu mais trabalhinho, né? Deu uma continha um pouquinho maior. Vejam se vocês têm dúvidas. Tudo certinho, professor. O difícil vai ser lembrar as substituições, né? De seno de zero, seno de π sobre 2. Ah, tá. O que que vocês podem fazer? Isso mesmo, porque a gente, às vezes, né, ainda mais quando tá cansado na hora da prova, dá uma cansa a mente, né, de ficar pensando. Então, vocês, né, deixem certo ali na calculadora para vocês usarem, tá, a calculadora. Se ela tiver em graus, aí vocês vão ter que colocar, por exemplo, seno de 180, cosseno de 180. Se ela tiver em radianos, aí dá para colocar o π sobre 2, mas eu acredito, deixa eu olhar na minha aqui, que ela já fica, o padrão dela seria em graus, tá? Deixa eu só ver, mas eu acho que o padrão dela é em graus. Deixa eu ver aqui. Você vai jogar 180, por exemplo, no π. No π sobre 2, você vai jogar 90. Isso. Uhum. Porque... Isso, certinho. Então, você vai jogar em ângulos, tá?
e aí você vai ter os resultados, tá bom? Porque o pi da calculadora aqui, ele é o 3,14, né? Então, se você joga seno pi, cosseno pi, ele vai calcular seno de 3,14 ali, né? Com aquelas infinitas casas ali. Então, não vai fazer sentido, tá? Então, só lembrem de trocar, tá? O pi sobre 2,90, o pi 90, pi sobre 4 ali, mas se bem que a gente multiplicou ali por 2, né? Mas dá para usar a calculadora tranquilamente, tá? Para vocês não ficarem assim muito preocupados, né? Na hora de acertar os valores. Tá. Eu acho que é isso, gente. Deixa eu ver aqui. Isso. Uhum. E aí a gente já tratou de volume, né? Aí depois fica a aula de integrais impróprias, tá? Para eu fazer. E só que o trabalho eu vou conseguir conversar com vocês só na semana que vem, tá? Eu ainda não pensei ali nas questões ali do trabalho, mas vai ser uma coisa, não vai ser uma coisa muito trabalhosa, não, tá? Porque a ideia é vocês se dedicarem bastante ali para a prova, tá? Querem perguntar alguma coisa? Prof, sobre os exercícios de volume, em qual página que tá da apostila? Tá, vamos ver aqui. Deixa eu procurar aqui, peraí. Tá, ele começou, ó, a parte de volumes começou na página 116, a teoria, tá? A teoria. Calma aí, deixa eu só ver aqui onde é que estão os exercícios. Não tá digitado aqui, né? Prof, eu Tá. lembro que a Jocelyne falou que não tinha na apostila na época que eu fiz com ela. Tá, eu vou ter que, então eu vou selecionar no livro e aí eu mando para vocês, tá? Mas vai ser do livro mesmo, tá? Mas eu vou ter que olhar antes, porque no livro tem uns exercícios bem, assim, bem complexos, né? Então eu vou olhar antes, porque eu não vou pedir para vocês fazerem todos, porque vai ter exercício que não vai fazer sentido, tá? Mas fica tranquila aí que eu mando para vocês, tá? Deixa eu só ver que página que tá isso aqui. Tá depois das frações, deixa eu ver aqui. Aqui, volume. Ah, olha, e ele tá junto com a área de superfície de revolução, que aí eu não vou passar, que é a seção 8.7. Então, eu vou dar uma olhadinha certinho, os que são só de volume ali, da seção 8.7, tá? E aí eu mando para vocês. Até amanhã eu já mando lá, tá bom? Que bom que perguntou, porque eu não tinha observado que não tinha lá na apostila. Que bom que vocês É perguntaram. porque eu comecei a fazer o diário, eu estou mais ou menos na metade. Aí o de volume eu procurei e não tinha, só tinha o conteúdo, daí eu não sabia se eu não estava achando. Isso, ótimo. Pode deixar, tá, Bruna? Até amanhã eu mando lá para vocês, tá bom? Tá bom, prof. Que mais, gente? Que mais que vocês lembram aí de pedir? Por enquanto é só para mim, professora. Não, o exercício é porque eu tenho um livro do Stuart aqui que estou renovando já tem um tempo. Biblioteca, e aí ele tem alguns exercícios aí eu vou fazendo. Aí esse eu vou fazer de novo, né? Mas seria bom selecionar do outro livro também. Sim, não, pode deixar. Eu peço assim alguns para vocês fazerem mais ou menos a mesma quantidade que tem ali do
dos diárias, ou talvez um pouco menos ali. Vou dar uma olhadinha com calma, tá? Ok. Então, beleza, gente. Então, boa noite. Até amanhã. Amanhã eu disponibilizo o vídeo, né? Que aí amanhã a gente faz uma aula assíncrona, tá? De integração imprópria. E aí, semana que vem, a gente vê com mais detalhes ali sobre a prova, sobre o trabalho, tá? A gente vai conversando. Prof, deixa eu perguntar. Terça-feira, a professora, se tiver dúvida, tem que mandar antes ou a professora vai tirar na aula, gravar um vídeo? Que eu comecei a fazer a lista também, tem alguns exercícios já. Se você conseguir mandar antes, Lucas, é melhor. Porque aí eu já preparo eles e aí eu já trago eles meio que encaminhados ali pra gente resolver. A gente consegue resolver mais rápido, né? Se vocês me mandarem antes. Fechou, até segunda-feira eu mando, então. Tá ótimo, isso, tá ótimo. Que aí eu olho na terça mesmo. Se vocês até... Quer ver? Deixa eu ver. Até terça, na hora do almoço ali, né? Mas, por exemplo, se já tem exercício, já me manda, né? Que aí eu já deixo pronto. Mas aí até terça, na hora do almoço ali, se vocês, né? Aí ficou um ou outro ali, ainda dá para me mandar ali para eu preparar, tá bom? Para aula. Beleza. Então tá, gente. Até mais. Boa noite para vocês. Bom descanso. Boa noite, Boa professor. noite, Professora, boa noite.